vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. TVC, a TV do Correio da Manhã. Chegamos na sexta-feira com muita informação para vocês. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Começamos trazendo as informações mais importantes do dia para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. Está aí na tela os nossos canais. tvc@gmail.com é o nosso e-mail e o nosso WhatsApp 24 99839 8384 está na sua tela. Anota, entre em contato com a gente porque o jornal é feito para você. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu, gente, o vento Mudou, parou, hein? mas mudou completamente. Olha só, o dia amanheceu com chuva e o céu totalmente fechado em Petrópolis. Hoje já passava, era quase 7 horas da manhã e ainda estava escuro. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 14 de julho. Infogripe aponta interrupção no avanço da influenza no Brasil. Internações por infarto mais que dobram em 14 anos no Brasil, com picos no inverno. Preço dos combustíveis sobe em Petrópolis. Partido Progressista busca Ingo Rames para possível candidatura como prefeito. Melhor em Casa realiza em média 150 visitas por mês em Paraíba do Sul. E o Hipershopping em Petrópolis inaugura espaço pet com feira de adoção da Dogs Heaven. E mais, as dicas da agenda cultural para o seu fim de semana. Agora no Correio da Manhã na TV. Gente, hoje a gente começa dando aquela olhada no nosso Correio da Manhã, lembrando que a edição de hoje é a edição de final de semana também, sábado e domingo servem para essa edição, mas é claro, no nosso site tem a atualização das nossas notícias aqui, né, do final de semana, no site da TVC, tvc.16, vai aparecer na sua tela também, tem atualização, e no nosso site do Correio da Manhã, né, correiodamanhã.com.br, tem as atualizações do jornal, você fica muito bem informado por lá. Vamos então ao principal destaque lá da nossa linha vermelha no nosso Correio da Manhã. Castro dará choque de ordem na reunião de governo e acabará com secretários fantasmas. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. E na página 4, ainda em política, até onde vai o direito de Cid de ficar em silêncio? Uma pergunta sobre o silêncio de Mauro Cid na CPMI do dia 8 de janeiro. Aí. Vamos ver o que vai acontecer e até onde ele pode ficar em silêncio. Começou o feminicídio político, sai Daniela Carneiro. Ana Moser é a próxima. Mulheres são descartadas sem o menor remorso. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita e também lá na página 4. Ali na página 3 ainda, olha só o poder aglutinador de Gutinho Bernardes. O prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, vai longe. Foi recebido em audiência pelo governador Cláudio Castro com o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca. Um dos que serão elogiados na reunião de secretários dessa sexta, 14, do presidente da Tours Rio, Sérgio Ricardo de Almeida, e do empresário Roberto Medina, morador da cidade do Rio de Janeiro, aí na foto aí, todos eles aí, e aqui também falando dessa reunião, né, que vai acontecer hoje aí, cabeças da secretaria poderão rolar aí, segundo o adiantamento lá da linha vermelha, dizendo que ele vai acabar com os fantasmas no secretariado. E também, olha só, nesta edição especial de 122 anos do Correio. Olha, tem ali na página 9, pecuária movimenta mais de 2 bi no Rio de Janeiro, gente.
Fecomércio mostra alta do consumo no Rio. Temos ali também, logo abaixo, na página 6, algo que preocupa. A internet agora pode ser taxada. É um projeto de lei enviado aí ao Congresso Nacional pelo Gabinete de Segurança Institucional, que quer fazer uma agência para monitorar a rede. Os casos de estupro pela rede, difamação, enfim, querem criar uma agência para monitorar esse tipo de coisa. O custo, 600 milhões, Roberta. Olha só, para financiar o projeto de 600 milhões de reais, quer cobrar dos usuários aí, uma taxa pelo uso da internet. Mais uma. Mais uma. Então é assim, eles vão gastar, já iria sair do nosso bolso, mas não. De onde vai sair desse dinheiro? Querem taxar o consumidor. Né? No mundo todo, hoje a gente vê o quê? Internet de graça nas praças, nas cidades. Agora a gente está voltando alguns passos, né? Muitos passos. Exatamente. A internet agora pode ser taxada. Na página 7, que não passe, né? Pois é, tomara. Acho complicado esse tipo de projeto aí, mas enfim. Na página 7, torcedor solto diz temer vingança. É sobre o caso lá da Gabriela Anelli Marchiano, né? Sobre a morte dela na segunda-feira, depois daquela confusão no jogo entre Flamengo e Palmeiras no último final de semana, gente. E temos a nossa página 2, né, em opinião. Nosso primeiro editorial, CSN, a Caixa Preta de Volta Redonda, falando aí dessa empresa, né, que está sem investir há décadas em equipamentos modernos, filtros antipoluição, lá em Volta Redonda, e a gente tem falado bastante sobre isso. Exatamente. Toda a poluição que essa empresa vem trazendo para essa região do Rio de Janeiro. E o segundo editorial é sobre filme, viu? Perdida é a aventura nacional de época, é o filme da Disney nacional, com uma aventura de época para você curtir. Tem viagem no tempo, Roberto, é bem bacana, e o editorial fala um pouco sobre esse filme que chegou nos cinemas essa semana, essa aventura da Disney, produzida no Brasil. Vamos então à nossa página 3, a coluna Magna Vita, e nós temos ali a foto, né, como já falamos lá na primeira página, olha só, Areal Poderoso. O prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, vai longe. Foi recebido em audiência pelo governador Cláudio Castro com o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, um dos que serão elogiados na reunião das secretarias desta sexta-feira. Essa reunião vai dar o que falar, né? Segunda-feira a gente vai saber do que acontece ou ficar de olho no site, hein? Vai sair coisa lá. Exatamente. Do presidente da Turis Rio, Sérgio Ricardo de Almeida, e do empresário Roberto Medina, morador da cidade. Pediram a reforma da entrada da cidade e medida defende um grande centro universitário para a região. Este Gutinho está saindo bem melhor do que a encomenda, possui uma enorme capacidade de aglutinação. E aqui na foto, olha lá, o Gutinho Bernardes, é esse de camisa branca, que é o prefeito de Areal, levou para o governador Cláudio Castro o vinho produzido na região. Olha que bacana. E na foto, ao lado de Castro, Roberto Medina, Gustavo Tutuca e Sérgio Ricardo. A foto é feita pelo próprio Cláudio Magna Vita. E tá aí, realmente, o prefeito de Areal tem esse poder de aglutinar mesmo. Exatamente. Ele é querido onde vai. Ele já esteve várias vezes aqui em Petrópolis e ele também é super bem recebido. Então, e ele é bem querido. E uma região tão próxima aqui, crescendo tanto, né? Tendo uma prosperidade tão grande, e a gente não vê E um prefeito tão jovem que realmente tem muito vontade a contribuir. política. A gente vem falando bastante sobre isso, né? No Pinga Fogo tem ali Caça Fantasmas, é a nota a qual nós nos referimos lá em cima na linha vermelha. Então hoje, dia 14, tem essa reunião com o secretariado junto ao governador. E aqui, ó, sabem quem vai encabeçar a lista de secretários que receberão um puxão de orelha? Pois é, aqueles que nunca pediram audiência com o governador. Na lista dos sumidos, 4 secretários que não solicitaram nenhum despacho com o chefe do executivo. São tão esquecidos que no 5º andar do anexo são lembrados pelo nome quando se recorre à primeira página do Diário Oficial, que publica a relação de secretariado. Olha só. Então hoje o bicho pega e a gente vai ficar de olho, né, gente?
Vamos então à nossa página 4, política. Bolsonarista pendurado na Maria da Penha vira ministro de Lula. Como são as coisas, né? Após um mês de sobrevida da ministra, o governo federal confirma que Celso Sabino vai substituir Daniela Carneiro. Sai do governo uma ministra cujo trabalho vinha sendo elogiado pelo presidente Lula e pelo segmento, o turismo, que administra. Quem entrara no governo como reconhecimento ao trabalho feito por ela e pelo marido, o prefeito de Belfor Roxo, Vaguinho Carneiro, para angariar votos para Lula em uma região dominada pelo bolsonarismo. Entra em seu lugar um deputado até então conhecido por sua proximidade justamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que trata o presidente da Câmara, Arthur Lira, como amigo-irmão. O novo ministro, Celso Sabino, do União do Pará, é resultado da pressão do Centrão, que Lira comanda, cujo apoio é fundamental para que Lula consiga fazer andar na Câmara as pautas de seu interesse. Vou te dizer... Para vocês entenderem como é o jogo político, gente. 2 comentários. Eu acho que a amizade com o ex-presidente vai acabar, a proximidade. Não, com certeza já acabou. Não vai ter muito mais, né? Convenhamos que é assim que a coisa toca. Exatamente. E vou dizer outra coisa que eu escutei ontem durante o dia, depois dessas decisões, é que o quadro, né, que apresentava a ex-ministra era muito técnico para o Ministério do Turismo. Ou seja, ela entendia demais de turismo para lá ficar. E aí eu não... E isso, sinceramente, não entra na minha cabeça, eu acho que na de muitos, né? O trabalho era muito bem feito, por isso não se ficar no cargo e, claro, as pressões políticas, né? O Centrão não gostou dela entender muito e não conversar com o setor político, e sim conversar com o setor de entendimento, né? E aí pediram a cabeça dela, olha só que coisa, né? E aí, nessa reportagem, você confere tudinho e também a parte da Maria da Penha. Olha só, outro episódio controverso no currículo do novo ministro envolve um suposto caso de violência doméstica. Embora ele negue ter havido tal violência, por 3 anos Celso Sabino respondeu a um processo com base na Lei Maria da Penha. Em 2014, a ex-mulher do novo ministro registrou um boletim de ocorrência por perturbação da tranquilidade. A terceira vara da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Belém determinou medidas protetivas que incluíam a proibição de se aproximar a menos de 100 metros da casa da ex-mulher e de manter contato mesmo telefônico com ela. Pois é. Fica aí. Teria para ser ministro, para ser secretário, para qualquer cargo público, teria que ter alguns requisitos, né? Mas o atual presidente conseguiu ser eleito, então fica aí. No Nacional, o projeto social é reparação histórica, falando do Minha Casa Minha Vida, que foi ampliado pelo presidente da República. Se por um lado o governo vai mal, pelo outro, muita coisa vem pela frente, talvez boa. Não vou falar que mas tomara, talvez. Vamos torcer pro tomara. Mas ele disse que aquela casinha minúscula acabou, viu? Lembra da polêmica da casa minúscula que a gente deu aqui? Pois é, ele falou, acabou, é tantos metros quadrados, vai ser bem maior a casa e atinge uma faixa de renda maior também o Minha Casa Minha Vida agora. Ou seja, contempla mais pessoas para o financiamento do Minha Casa Minha Vida. Então, o projeto está sendo muito bem dito e falado. Não sou eu que estou dizendo essas palavras, mas na matéria também traz diversos trechos aqui a qual ele falou. Até a princípio aqui, aproximadamente 7 milhões de casas podem ser construídas em todo o Brasil. Enfim, vamos aguardar os novos desdobramentos do Minha Casa Minha Vida, que sempre foi um projeto de governo, desse governo, né, do PT, eu digo, sempre foi um projeto prioritário deles. Vamos ver se vai para frente e se realmente vai ser de excelência, né? Vamos colocar assim, né? Gente, sigamos? Sim, tem muita coisa interessante. E lá na página 6 de economia, aquele projeto polêmico que a gente falou, olha só. Governo quer taxar usuários de internet para bancar a agência. O projeto terá custo anual de aproximadamente 600 milhões de reais. Olha só, gente, o Gabinete de Segurança Institucional elaborou uma proposta de política nacional de segurança e quem vai pagar isso é o brasileiro. Então, por exemplo, segundo os cálculos do órgão,
No caso de um usuário que gasta R$ 70 por mês com internet, a taxa vai sair em torno de R$ 1,05. Então, é de acordo com o seu pacote de dados. Então, se você paga R$ 70 por mês, a operadora já vai colocar aí R$1 e pouquinho. Arredonda, R$1,10, R$1,50, né? Arredonda para cima. E assim a gente vai perdendo o nosso poder de compra, o nosso poder de lazer, o nosso poder, por quê? Mais uma taxa para o brasileiro. Pois é. Difícil. Eu não preciso falar mais nada, né? Difícil. Essa aí eu tô para te dizer que vai ter retaliação, viu? Vai ter taxa de internet. É que eu não posso falar por aqui taxa, porque é mais imposto, é aumento de combustível. Não, mas eu digo retaliação mesmo, se for aprovado. Grupos organizados dentro da internet que fazem esse tipo de retaliação, a gente sabe, noticia muitas das vezes o que acontece. É perigoso mexer com esse setor, viu? Não vou te enganar, não. É bem perigoso, porque você mexe com eles, mexe com esse setor e eles descobrem coisas que não era para descobrir, viu? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de taxação, porque você vai mexer com forças que o governo não tem controle. Não tem regulamentação e não tem controle contra. Nem adianta. A Polícia Federal investiga, acha um, acha outro, mas as cabeças, os grandes mesmos... Muito difícil, muito difícil. São N servidores usados, diversas máquinas virtuais criadas para eles entrarem de outros países, até mesmo de outras regiões do Brasil, a qual ele nem lá está. Então é muito complicado se mexer com esse setor, com essa regulamentação. Já foi um problema quando regulamentaram. Agora, com taxa, pode piorar. Gente, seguindo, né, a gente ainda tem os destaques do esporte. Tem muito mais, internacional. Segundo caderno, internacional, tem uma notícia bombástica, literalmente, falando sobre o míssil que ameaça os Estados Unidos da Coreia do Norte. Parece que os caras realmente desenvolveram um míssil capaz de atingir da Coreia do Norte, né, sair da Coreia do Norte e atingir realmente os Estados Unidos. E isso acendeu ali a luz vermelha no governo. Então, muita coisa para a gente ler e para a gente ficar, claro, muito bem informado. Você confere tudo no nosso site, tá aí. Foi rápido hoje, hein? Na hora, o pessoal tá afiado, hein? correiodamanha.com.br ou, é claro, no nosso site tvc16.com. Entra lá, confere todas as notícias e fica muito bem informado, gente. Tem muito mais, gente. Região do Vale, Serrana, você confere tudo acessando os nossos sites. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que produção de petróleo fluminense deve aumentar até 2030, aponta anuário. Pois é. E você vai ver também o nosso Giro do Esporte, a gente traz tudo que está acontecendo no mundo do esporte para você. O Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato, o copo, a festa, o bar. Museu
estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E o boletim Infogripe, divulgado na última quarta-feira, apontou uma queda nos casos positivos de SARS-CoV-2 na população adulta, na maioria dos estados. Há também indícios de interrupção no aumento de casos associados ao vírus da influenza A. Na quarta-feira, a Fiocruz informou através do boletim Infogripe um declínio nos casos positivos de Covid-19 e influenza na população adulta. Apesar do resultado, entre as crianças, o vírus sincial respiratório ainda é muito presente e segue como o principal vírus identificado entre este público. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe até dia 5 de julho. Infelizmente, diversos estados que saíram dessa situação de crescimento estão hoje numa situação de estabilização num patamar que ainda é extremamente elevado, e tendo vindo de um longo período aí, de semana após semana, aumentando o número de novas internações. Em relação ao quadro de síndrome respiratória aguda grave, o índice aponta uma diminuição de casos a longo prazo, isso é, casos que precisam de hospitalização e internação. Já os casos a curto prazo apresentaram um aumento. Esses casos são considerados simples, que podem ser resolvidos em casa. E apesar desse gráfico, os estados do Acre, Amapá, Pará, Rio Grande do Norte e Goiás apresentaram um aumento no casos de SRAG a longo prazo. Entre as capitais, 9 têm indícios de crescimentos de casos de SRAG. São elas: Belém, João Pessoa, Macapá, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e São Luís. Na maioria delas, a doença ocorre principalmente em crianças. Quem está aí com sinal de infecção respiratória, está tossindo ou está espirrando, está com a garganta ali incomodada, está com febre, enfim, o ideal é que possa fazer um repouso, fique em casa. Se não puder, tiver que sair, bota uma boa máscara, uma N95, PFF2, enfim, para diminuir o risco de poder acabar passando para outras pessoas. O mesmo vale para quem não está com sintoma, mas mora com pessoas que são grupo de risco. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratório foi de 12,8% para a influenza A, 4,5% para a influenza B, 40,7% para VSR e 22,4% para SARS-CoV-2, a Covid-19. Entre os óbitos, a presença deste mesmo vírus entre os positivos foi de 18,3% para a influenza A, 4,7% para a influenza B, 11,5% para a VSR e 58,1% para a SARS-CoV-2. Nunca é tarde para lembrar, Vacina da Covid-19 e da gripe continuam sendo extremamente importantes, porque embora esses vírus hoje não estejam causando um sinal ali de alerta, eles continuam circulando, continuam causando internações, e a vacina para esses dois vírus é justamente para diminuir esse risco. E olha só, gente, lançado na última terça-feira pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, o Anuário de Petróleo no Rio 2023 prevê aumento da produção de recurso até 2030 para 4.800.000 barris por dia. Os dados também mostram que o Rio de Janeiro é responsável por 70% da produção de óleo refinado do país. A publicação aponta a possibilidade de gerar mais 17 mil postos de trabalho até 2028. O anuário foi publicado na última terça-feira pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, e que apontou uma projeção na produção do petróleo em 4.800.000 barris por dia.
esse anuário apresenta um dado tanto quanto inédito. Esses dados são relacionados aos guias de participações especiais, que apontam então os royalties de municípios e também dos estados. O anuário também destacou a necessidade de investimento para a geração de futuras energias e que esse investimento deve ser superior a 120 bilhões de reais. No entanto, trazem possibilidades positivas, como, por exemplo, a diminuição no custo da produção em 2 bilhões de reais por ano e também da emissão de gases na atmosfera. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E começou na última terça-feira a venda de ingressos para algumas das atrações do 21º Festival Sesc de Evento, considerado o maior Festival Sesc de Inverno, considerado o maior evento cultural multilinguagem do país. O festival acontece entre os dias 15 e 30 de julho em 17 localidades do estado do Rio, sendo como cidades Polo, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. O evento levará ao público uma programação gratuita ou a preços populares com muita música, teatro e dança. O ingresso custa R$10 e a meia entrada custa R$5 para professores, classe artística e projeto Mesa Brasil, mediante a apresentação do registro profissional. Já para os associados Sesc, o ingresso custará R$2,50 e a gratuidade para quem faz parte do programa de comprometimento e gratuidade. Larissa Martins, de volta ao estúdio. E olha só, então vamos aqui? Os ingressos podem ser comprados no site festivalsescdeinverno.com.br. E olha só, gente, o Instituto Nacional de Cardiologia reuniu dados que apontam um aumento, de até 150% no número de internações causadas por infarto entre 2008 e 2022. Confira na reportagem. O Brasil tem enfrentado um alarmante aumento no número de casos de infarto, uma condição cardíaca grave que pode levar à morte súbita. Segundo dados do Instituto Nacional de Cardiologia, o número de infartos registrados no Brasil aumentou em cerca de 150% nos últimos 14 anos. Complicações cardiovasculares, como o infarto, são as principais causas de morte por enfermidade no Brasil. A gente observa, sim, que o número de infartos não só vem aumentando, quando vem se tornando mais prevalente, ou seja, aparecendo mais em população cada vez mais jovem. Esse aumento pode estar relacionado a vários fatores de risco que vêm piorando. Se a gente utilizar o cenário brasileiro, fatores de risco como hipertensão e obesidade vêm aumentando de forma progressiva. Consumo de tabaco, cigarro, enfim, também aumentou recentemente. E esses são fatores importantes no desenvolvimento da doença que leva ao acúmulo de colesterol nas artérias, com consequente obstrução, que é a causa do infarto no coração. Os dados de pessoas hospitalizadas por infartos entre homens no início da pesquisa era de 5.282 e subiu para 13.645. Já entre as mulheres, o número era de 1.930. E no fim da pesquisa, o número subiu para 4.973. Os dados disponibilizados são do Sistema Único de Saúde. Com a chegada do inverno e a queda das temperaturas, o Instituto tem observado um alarmante aumento nos casos de infarto em todo o país. Os números variam de ano a ano, mas em 2022, a diferença nas hospitalizações entre os meses frios e quentes foi de 27,4% para homens e 27,8% para mulheres. A estação, que tem como característica principal o frio intenso, pode agravar os fatores de risco para doenças cardiovasculares, exigindo uma atenção redobrada da população. No inverno, a gente tem que ter cuidado redobrado com manter o controle da temperatura corporal, não diminuir a atividade física e sem contar fatores secundários, porque no inverno a gente tende a ficar mais em casa, mais sedentário, comer mais, a ingestão de coisas calóricas, em alguns lugares bebida alcoólica, enfim, tende a aumentar e com isso os fatores de risco aumentam muito. O médico Tayene enfatiza a importância de se prevenir para evitar situações como esta. A chance de eu tratar possíveis doenças é maior, evitar a doença também é maior e com isso eu evito o infarto, não só como outras doenças que são comuns associadas a maus hábitos de vida. E
E a gente recebeu uma nota aqui da Concer, olha Isso só, mesmo. você motorista, BR-040 com chuva e neblina, prejudicando a visibilidade na Serra de Petrópolis. Trecho do quilômetro 87 da subida da serra permanece com meia pista liberada preventivamente para continuação de vistoria técnica após as quedas de árvore ocorridas ontem pelas rajadas de vento, né? Então, você motorista, reduza a velocidade e redobre a atenção por toda a serra, pois a pista está escorregadia, neblina, chuva, meia pista, vai devagar. Tira o pé do acelerador. Vamos ao nosso giro do esporte? Vou começar falando do resultado da Copa do Brasil, quartas de final, jogo 2, Palmeiras e São Paulo. São Paulo levou a melhor, ganhou de 2-1 aí do Palmeiras, gente. E a nossa seleção feminina bateu a China em um último jogo treino antes do Mundial Feminino. A volante Luana e as zagueiras Kathleen e Rafaele garantiram o triunfo, por 3-0 na partida disputada na noite de quarta-feira. O Brasil estreia na Copa contra o Panamá no próximo dia 24. Lembrando que a Copa mesmo começa no dia 20, mas o Brasil só joga no dia 24. E Rodrigo Moledo, do Inter, é suspenso pela Conmebol por doping. O exame antidoping do zagueiro deu resultado positivo para substâncias ostarina. Tem várias substâncias dentro do esporte que não podem ser ingeridas. Às vezes é até um remédio, mas não pode, né? Infelizmente, está suspenso o jogador. O Brasil ensaia reação, mas cai para a China por 3-1 e dá adeus à Liga das Nações. A seleção tentou uma reação, mas perdeu para as rivais e se despediu nas quartas de final. É a primeira vez que a equipe de Zé Roberto fica fora das semifinais da competição, gente. Mas o páreo foi duro para elas. Só pegaram pedreira esse ano. Foi bem complicado. E foi um jogo atrás do outro muito difícil. Vamos de atletismo agora, porque o Brasil é ouro com Yesten e Jerusa no Mundial Paralímpico. Yesten Jacques venceu a prova de 1.500 metros e Jerusa dos Santos foi bicampeão nos 100 metros com dobradinha de Thalita Simplício com a medalha de bronze. Mas também teve medalha de prata com Raíssa Machado no lançamento de dardo. Então o Brasil, como eu sempre digo, potência no esporte paralímpico, indo muito bem. E, gente, falando do Comitê Internacional, o COI citou posições irreconhecíveis sobre participação russa nos Jogos de Paris. Enquanto o lado russo quer que o COI ignore a guerra, o ucraniano reivindica o total isolamento de pessoas com um passaporte dos dois países. Segundo a entidade, a decisão sairá em momento apropriado. Para finalizar, mas sem foto, eu tenho notícia para você aqui da Fórmula 1. Não tem esse final de semana, é só no outro, mas eu digo que a AlphaTauri, equipe que é ligada ali à Red Bull, chutou o De Vries e trouxe Daniel Ricciardo de novo ao cockpit. Então, Daniel Ricciardo vai substituir o De Vries até o final da temporada. O contrato já está assinado. Na outra semana, a gente já vê ele nas pistas aí, treinando e correndo pela equipe. É isso, gente. O Giro do Esporte fica por aqui hoje. E você vai ver depois do intervalo que Partido Progressista busca Ingo Rames para possível candidatura como prefeito. Pois é, e você vai ver também que entidades de Petrópolis repudiam o aumento da passagem de ônibus pela segunda vez em 2 anos. Nós voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, gente, os motoristas de Petrópolis estão enfrentando um cenário preocupante. Com os recentes aumentos nos preços dos combustíveis na cidade, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, coletados entre os dias 25 de junho e 1º de julho, é comparado ao período entre os dias 2 e 8 de julho, a alta foi de quase R$1. Dados da Agência Nacional do Petróleo apontam que os combustíveis apresentaram alta nos preços em Petrópolis na comparação entre os dias 25 de junho a 1º de julho e o período de 2 a 8 de julho. A gasolina, que custava R$ 5,89, a mais barata, voltou a ficar na casa dos R$ 6,00, sendo a mais barata R$ 6,19 e a mais cara R$ 6,69 nas bombas. E os motoristas já sentiram no bolso o acréscimo. Aqui em Petrópolis é um absurdo. Porque no final de semana eu fui para Minas, o meu tanque está quase cheio, eu abasteci lá com 73 centavos de diferença. Hoje R$50, dependendo, já não dá para trabalhar mais um dia. O etanol, por exemplo, registrou um aumento de 50 centavos. O preço médio do litro passou de R$ 4,89 para R$ 5,39. O gás natural ficou 20 centavos mais caro. O preço médio passou de R$ 4,79 para R$ 4,99. O diesel, mais uma vez, teve a alta mais considerável e ficou 70 centavos mais caro no bolso dos consumidores. O preço anterior era de R$ 4,79 e desde o início deste mês está custando R$ 5,49. Desde o início de julho, os impostos federais voltaram a ser cobrados sobre os combustíveis. Sendo assim, a gasolina e o etanol podem ficar ainda mais caros. Com isso, a Petrobras reduziu em 5% a venda dos combustíveis nas refinarias. Agora eu tive que instalar o gás no meu carro e não resolveu o problema também. O gás também está no mesmo caminho da gasolina, de todo o combustível, né? Os impostos que é cobrado no Rio de Janeiro. É bem diferente do estado de São Paulo. E após assumir a presidência do Partido Progressista em Petrópolis, Pablo Klein, em entrevista à equipe do Correio da Manhã, apontou possíveis nomes para concorrer à Prefeitura de Petrópolis pelo partido, entre eles Ingo Rames. Após assumir a presidência do Partido Progressista em Petrópolis, Pablo Klein pensa em formar uma base forte para as eleições do ano que vem. O partido pretende lançar candidaturas tanto para o Executivo quanto para o Legislativo Municipal. Tive a oportunidade de voltar, regressar ao Progressistas em 2019 e eu sempre reclamava com o então secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, com seu chefe de gabinete, o Nilo Sérgio Félix, hoje subsecretário de Estado de Turismo, ex-secretário de Estado de Turismo, foi diretor da Embratur. Então a gente tem essa ligação muito forte por conta do turismo também. E eu reclamava que o PP em Petrópolis estava abandonado. De acordo com as orientações do partido, a escolha do coordenador do Diretório Municipal é definida com base nos resultados nas urnas, ou seja, o deputado federal que mais recebeu votos na última eleição.
em Petrópolis, Marcelo Queiroz, foi o nome de destaque no último pleito e foi responsável pelo convite feito a Pablo para assumir a presidência do PP na cidade. Um dos objetivos do partido é estreitar as relações com Ingo Ramos para uma possível candidatura pelo PP à Prefeitura de Petrópolis. O interesse pelo vereador é justificado pela sua boa articulação política, o que o partido também visa, já que tem um viés centro-direita. O presidente do PP ressaltou que o objetivo do partido também é lançar candidaturas para o Legislativo Municipal, o que não aconteceu no último pleito. De acordo com o partido, a ampliação das cadeiras no Legislativo Municipal também possibilitaria novas candidaturas para a cidade. Outro objetivo do PP em Petrópolis para 2024 é lançar candidaturas de mulheres. Não só do Partido Progressista, mas como aumenta a chance de todos os partidos. Por quê? A legislação diz que cada partido, não existe mais coligação, pode lançar 100% mais um. Se nós tivermos 21 cadeiras na Câmara, como outrora tivemos, o partido vai lançar 22 candidatos. Então, de 22 candidatos, 30% devem, por lei, ser mulheres. Então, isso vai aumentar aumenta a possibilidade de representatividade ainda maior das mulheres na política, não vou dizer na Câmara, mas vou dizer na política municipal como um todo. Perfeito. Então, olha só, gente, mudando aqui um pouquinho de assunto agora, falar de saúde, o programa Melhor em Casa da Secretaria de Saúde de Paraíba do Sul realiza, em média, 150 visitas por mês. Em junho desse ano, foram registradas 164 visitas das equipes às residências do Sul paraibanos. De acordo com a coordenação do programa Melhor em Casa, o serviço de atendimento domiciliar é de caráter substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ainda ao atendimento ambulatorial. A coordenadora do programa em Paraíba do Sul, Jeane Brito, conta que o objetivo é reduzir a demanda por atendimento hospitalar e ou redução do período de permanência de pacientes internados, visando a humanização da atenção e a ampliação da autonomia dos usuários. A equipe é formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e fisioterapeuta. Para receber a equipe do Melhor em Casa, é necessário solicitar, através da UBS do seu bairro, uma visita domiciliar para a avaliação de cada caso. A demanda é por procedimento de maior complexidade, que podem ser realizados em domicílio, tais como curativos complexos, drenagem de abscesso, hidratação parenteral, paciente em tratamento de neoplasia paliativo, paciente tranque-ostomizado, em uso de órtese e prótese, em uso de sondas e ostomias, pós-operatório de cirurgias de grande porte, necessidade de hidratação endovenosa, oxigenoterapia e ainda suporte ventilatório não invasivo. Gente, após o aumento do preço da passagem de ônibus ter sido aprovada pela Comutran, entidades e representantes municipais repudiaram a decisão. Segundo eles, o preço não está de acordo com a qualidade do serviço prestado. A gente fala isso todos os dias aqui. Agora está nas mãos do prefeito Rubens Bom Tempo decidir se vai assinar ou não um decreto que coloca em vigor a tarifa de R$ 5,30. O recente aumento da passagem de ônibus de R$ 4,95 para R$ 5,35 no dinheiro e R$ 5,15 no bilhete único tem gerado insatisfação entre entidades representativas e vereadores de Petrópolis. O reajuste de 7,1% no valor da tarifa aprovado pelo Comutran tem sido alvo de duras críticas por parte desses grupos que alegam prejuízos aos passageiros e falta de justificativa adequada para a elevação do valor. Nas redes sociais, os vereadores se manifestaram contra a mudança. Vamos pressionar o prefeito, que ainda tem uma chance, minha gente, que o prefeito coloque a mão na consciência e não assine esse decreto. Porque se o prefeito Rubens Bom Tempo assinar esse decreto, ele demonstra que ele está do lado das empresas de ônibus. Ele não está do lado da população. A população está sendo humilhada. Quem precisa do transporte público não tem o transporte público. Votamos contra o aumento e agora o papel da comissão é acompanhar esse processo e tentar que o prefeito não sancione esse aumento da tarifa de ônibus. É difícil, a luta é dura, a gente precisa acompanhar esse processo para tentar reverter a situação. Tem alguns mecanismos jurídicos também estão sendo
estudados para que a gente possa tentar reverter isso na justiça de alguma forma. Em nota, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis informou que o sistema de transporte público não corresponde às necessidades do usuário, principalmente os trabalhadores e, em especial, os do comércio, que possui cerca de 20 mil empregados. A evolução das tarifas deve considerar sistemas eficientes e investimentos em modernidade e atendimento, o que não se encontra em Petrópolis, onde o transporte urbano por ônibus é falho. Já os representantes do trade turístico de Petrópolis informaram que a decisão prejudica mais de 8 mil empregados do setor. Disseram ainda que a cobrança é por um sistema moderno, com mais oferta de linhas e horários, com qualidade e eficiência. Em nota, o Cetranspetro informou que toda tarifa de prestação de serviço deve ser ajustada anualmente. São levados em consideração os ônibus, pneus e salários dos rodoviários. O Cetranspetro informou ainda que, no estudo apresentado ao Comutran, seria necessário que a passagem custasse R$ 5,53 para custear os gastos. Nas redes sociais, o deputado federal Hugo Leal informou que está unindo forças junto dos vereadores para derrubar a ação. Disse ainda que não há necessidade do preço aumentar, levando em consideração que a frota está sucateada. É isso, a gente sempre fala aqui, frota sucateada, não tem um mínimo. A imagem mais emblemática para mim dos últimos tempos é o pessoal empurrando o ônibus na rodoviária do centro, um dia depois de ter contratado ônibus emergencial, né? Frota. E foi justamente um desses ônibus que estava sendo empurrado. Só para a gente entender aqui o que está acontecendo no transporte público petropolitano. O cidadão petropolitano vai de mal a pior, infelizmente. Exatamente. Gente, olha só, a Prefeitura de Petrópolis anunciou a regularização do envio de dados de cerca dos 1.042 profissionais de enfermagem que podem ter alterações salariais com base no piso nacional. O piso foi estabelecido por uma lei do ano passado e regulamentado pelo Ministério da Cidadania este ano. Entre os profissionais de enfermagem que serão beneficiados pelo piso salarial estão enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. A adequação salarial é uma das principais pautas definidas pelo vereador Eduardo do Blog. O parlamentar vem utilizando as ferramentas disponíveis ao mandato em prol da classe, buscando o cumprimento do piso pelo governo municipal. Enfermeiros, técnicos, auxiliares, parteiras, 1.042 profissionais, segundo a Prefeitura de Petrópolis, terão direito ao piso. É uma luta pela valorização da classe. É muito maior do que nós estamos fazendo aqui no município, mas é uma luta que eu abracei de coração. A partir da transferência dos recursos pelo Ministério da Saúde, os trabalhadores terão reajuste de até 12%. Em Petrópolis, o piso salarial dos enfermeiros é de R$ 4.234. Com a medida, o piso passa a ser de R$ 4.750. Já os salários dos técnicos de enfermagem partem da base de R$ 3.325, enquanto auxiliares de enfermagem e parteiras terão os vencimentos mínimos reajustados para R$ 2.375. Além de estabelecer um piso salarial mínimo, o novo regulamento também estipula reajustes anuais, levando em consideração a inflação e outros indicadores econômicos relevantes. No total, a Prefeitura de Petrópolis recebe aproximadamente R$ 5 milhões para a aplicação do piso da enfermagem. Os dados apresentados pela Prefeitura de Petrópolis garantem que a aplicação do piso ela é possível e já pode acontecer a partir de maio, quando, segundo a própria Prefeitura em requerimento de informação, aconteceu o primeiro repasse para a Prefeitura de Petrópolis de quase R$ 560 mil. E o Cefet Campus Petrópolis publicou um edital do processo seletivo para o curso de pós-graduação Lato Sensu em Práticas, Linguagens e Ensino da Educação Básica. O curso, que acontece na modalidade presencial, tem a duração de 24 meses e serão disponibilizadas 40 vagas para o primeiro trimestre de 2024. As aulas vão ser realizadas semanalmente, às sextas-feiras e aos sábados, no prédio da instituição, localizado na Rua do Imperador, número 971. Ao todo, vão ser 360 horas de curso presencial e 12 meses para a produção monográfica. Para participar da seleção, o candidato deve ter formação superior completa. No caso de graduações nas modalidades bacharelado ou tecnológico,
deve ser comprovada experiência profissional na educação básica ou no ensino superior. A inscrição é gratuita e deve ser feita eletronicamente pelo endereço processoseletivo.cefet-rj.br entre os dias 7 de agosto e 8 de setembro. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Roberta, vamos lá, né? O tempo virou totalmente em Petrópolis com a chegada de uma frente fria. Pois é, gente. Ontem, né, com tudo que aconteceu no dia de ontem, a cidade foi atingida por um vendaval, tanto na Serra da Estrela quanto na Serra de Petrópolis. As rajadas de vento ocasionaram quedas de árvores que interromperam o tráfego nas pistas que dão acesso ao município. Já nas primeiras horas do dia, os petropolitanos precisaram lidar com um vendaval que atingiu o município. Os ventos intensos derrubaram árvores na Serra da Estrela, que foi interditada parcialmente, já que uma das árvores caiu e derrubou um poste. Na Serra de Petrópolis, a pista de subida chegou a ficar totalmente interditada, com pelo menos 2 trechos afetados, o quilômetro 87 e o 91, onde 3 árvores de grande porte atingiram a pista. Na descida da serra, as intervenções foram parciais, no quilômetro 85 e 86, também por queda de árvores. Equipes dos bombeiros de Petrópolis foram acionadas para reforçar o serviço de desinterdição da subida da Serra de Petrópolis, em apoio à Concer, a concessionária responsável pela BR-040 nos trechos entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Na quarta-feira, a Defesa Civil de Petrópolis já havia informado a possibilidade de rajadas de vento moderadas a forte. O fenômeno aconteceria devido à passagem de um sistema de baixa pressão do oceano e a chegada de uma frente fria. A interdição total da pista de subida da serra aconteceu por volta das 9h40 da manhã. A partir disso, a pista foi liberada parcialmente. As equipes da Concer e dos bombeiros continuaram atuando em conjunto para a liberação total da pista de subida, atingida com troncos e galhos pelos 3 trechos diferentes. A pista de descida foi afetada por queda de árvores em 2 trechos, mas foi também liberada pela manhã. Vamos saber então como fica o tempo para hoje em Petrópolis e na nossa região. Esta sexta-feira, Nova Friburgo vai sofrer um declínio na temperatura. Durante a manhã, o céu estará nublado com pancadas de chuva isolada. Já durante a noite, a previsão é de céu com muitas nuvens. Os termômetros devem marcar mínima de 7 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis, a previsão é de céu com muitas nuvens durante todo o dia e previsão de chuva. A tendência também é de declínio na temperatura e ela pode variar entre mínima de 7 e máxima de 19 graus. Em Petrópolis, o dia será com muitas nuvens e possibilidade de chuva durante a manhã e tarde. A Defesa Civil emitiu um aviso meteorológico com vigência até o meio-dia do próximo sábado, dia 15, por conta do deslocamento de um sistema de baixa pressão associado à aproximação de frente fria que influencia o tempo do município nos próximos dias. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 8 e máxima de 22 graus. A sexta-feira, em Paraíba do Sul, vai sofrer um ligeiro declínio na temperatura. A previsão é de chuva durante todo o dia e as temperaturas variam entre mínima de 11 e máxima de 24 graus. Já em Pati do Alferes, a previsão é de pancadas de chuva e vento moderado durante o dia. A temperatura deve marcar mínima de 10 e máxima de 22 graus. E em Três Rios, a sexta-feira será de céu nublado com previsão de chuva. A tendência é de declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em caso de vento moderado a forte, a Defesa Civil orienta a fechar bem as janelas e portas, não estacionar veículos ou ficar próximo de árvores, torres de transmissão e placas de sinalização. É sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199.
Hora das dicas da agenda cultural para o seu fim de semana. Exatamente. Hoje é sexta-feira e é dia de agenda cultural. O Festival Sesc de Inverno 2023 começa neste sábado. O festival vai acontecer em 17 localidades do estado, entre eles Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis e Três Rios. Já neste sábado tem show de Fafá de Belém no Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis. A programação gratuita ou a preços populares do Festival Sesc de Inverno pode ser conferida no site festivalsescdeinverno.com.br. E está acontecendo até o dia 30 de julho a tradicional festa da paróquia Santana e São Joaquim, em Cascatinha. O evento terá quadrilha, chá dos avós, encontro de carros antigos, sorteio e música ao vivo. A festa acontece no pátio da Igreja Matriz de Cascatinha e a entrada é gratuita. E hoje vai acontecer na Cervejaria Boêmia o show com o músico André Tavares e a banda Rock Band. O show começa a partir das 7 horas da noite com muito rock and roll. A Cervejaria Boêmia fica na Rua Alfredo Pachar, número 166, no centro de Petrópolis. E também está acontecendo em Petrópolis o 14º Festival de Fondue, Caldos e Cremes, que segue até o dia 30 de julho. E nesta edição, a experiência culinária vai além da degustação dos pratos. Com as oficinas gastronômicas, a ideia é colocar a mão na massa e aprender com os chefes os segredos do fondue, dos caldos e cremes e os ingredientes que compõem estes cardápios especiais, que combinam com as baixas temperaturas da estação. A programação completa pode ser acessada em visitepetrópolis.com. Já em Teresópolis, os moradores de Motas e região, no 3º distrito, terão uma tarde especial no próximo domingo, com as atrações do projeto Cultura nos Bairros. As apresentações acontecerão a partir das 2 horas da tarde, na praça em frente à Escola Municipal Cizenando Adolfo Taitson. A entrada é gratuita. Também em Teresópolis, neste sábado, vai acontecer o lançamento do livro A Filha de Onélia, a visão de uma mulher na contemporaneidade, da escritora Aparecida Miranda, às 4 horas da tarde. O local é a Casa de Memória Arthur Dalmaço, unidade da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Praça Baltazar da Silveira, número 91, na Várzea. Também haverá bate-papo com a autora sobre o tema Prevenção à Violência contra as Mulheres. E ainda em comemoração aos 132 anos de Teresópolis, o Festival de Férias vai movimentar a Casa de Cultura Adolfo Bloch neste fim de semana, com atrações que prometem levar arte e diversão para toda a família. Na programação, contação de histórias, oficina teatral e de pintura para incentivar a criatividade dos participantes. A programação acontece hoje, amanhã e sábado. E em Nova Friburgo, no próximo domingo, das 9 horas da manhã à 1 da tarde, vai acontecer na Via Expressa, em Olaria, a edição de julho do Domingo de Lazer, evento realizado pela Prefeitura de Nova Friburgo através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O evento é realizado normalmente no primeiro domingo de cada mês, mas excepcionalmente em julho e agosto, o evento vai acontecer no terceiro domingo. A programação volta para o primeiro domingo, como de costume, no mês de setembro, no dia 3. E na Calçada da Fama, em Petrópolis, vai ter Caju pra Baixo neste sábado. Vai ser a primeira vez da banda na casa de shows com show completo. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente pelo site simpla.com.br. Já no Texas, nesta sexta, é dia de Open Funk, com DJ MT7, DJ Muri e Cabelinho no Beat. Já no sábado vai ter do Rap ao Funk com DJ Grafite, DJ Veriato e Caio Viana. Os ingressos também podem ser comprados antecipadamente pelo site simpla.com.br. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Gente, acabou, mas amanhã, sábado, a gente tem a edição do final de semana aí com tudo que rolou na nossa semana de importante. E segunda-feira, 7h30, a gente está de volta com muita informação. Tchau, gente. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.